passou por isso? De não saber o que Cara, escrever, meu amigo? eu acho que todo mundo, né? Quem nunca? Quem nunca Quem passou, nunca? né? Quem nunca passou por esse dilema, né? Às vezes a pessoa passa lá na graduação, às vezes passa no mestrado, no doutorado, e cada um tem a sua fase, né, cara? Mas eu acredito que todo mundo aqui já passou por esse dilema de não saber o que escrever, né? E aí, É, aquele negócio, cara, e agora? O que eu vou escrever? Eu nem tenho tema direito, eu tenho tema, mas eu não sei como é que eu vou abordar dentro desse tema. Então, com certeza, cara, eu passei e eu acho que todo acadêmico, eu suspeito que em algum momento passou, né? Principalmente, cara, na graduação, porque na graduação nós somos expostos a muitos conteúdos diferentes, né? Você imagina, cara, era direito penal com direito civil, com sociologia jurídica, com um monte de coisa junto. Então, é natural que a gente, ao longo do dia, né, ainda mais quando tem essas duas, três aulas diferentes, né, você vê muito tema, e aí chega um momento da decisão e você se paralisa. agora, olha só, o que acontecia quando você passava por isso? Porque eu, de verdade, Felipe Assense, não sabia o que escrever, eu tô aí meio em dúvida, mas conta pra gente a tua experiência. Cara, eu vou falar, eu acho que muita gente vai se ver nessa situação, sabe? Assim, muitas coisas aconteciam, mas, digamos assim, principalmente na época da graduação, né? Como eu falei, eu era exposto a muitos temas diferentes diariamente, né, no semestre, sabe? E essa explosão de temas, cara, me deixava paralisado, entendeu? Porque era muita coisa legal que dava para discutir, mas muita coisa legal. E qual era o problema disso? É que eu ficava muito focado no tema, entendeu? Assim, achar um tema, mas às vezes, Arthur, o tema por si só é muito complicado de render um artigo, entendeu? Então, Uhum. por exemplo, eu lembro que eu quis escrever um artigo sobre democracia no Brasil, tá? Democracia no Brasil. Cara, isso é um tema. Mas como que eu vou abordar num artigo democracia no Brasil? É muita coisa, entendeu? É Sim. assim, um emaranhado, uma tonelada de coisas que envolve democracia no Brasil. E aí, o que acontecia? Eu travava, né? Eu até escrevi esse artigo, né? Lá no início, quando eu estava escrevendo meus primeiros artigos na graduação, mas, assim, de fato, não é um artigo, sabe, que os meus olhos de hoje eu falo assim, pô, um excelente artigo. Não é. Por quê, cara? Porque eu estava focado no tema. Qual era o tema? Democracia no Brasil. Só que Uhum. o tema por si só, ele tende a não ser o bastante para render um artigo, entendeu? Isso é uma lição muito valiosa para todo mundo aqui que está meio bloqueado, né? Que está meio, cara, o que eu escrevo e tal. Não fique pensando no tema. A questão é muito maior e muito mais complexa do que isso. Porque às vezes a pessoa escolhe o tema e ela peca o quê? Por querer prometer um mundo, né? Uhum. Dentro daquele artigo que tem um espaço finito, né? Eu Sim. ainda diria mais, eu acho que até é bem desafiador, não é impossível, mas é bem desafiador escrever sobre democracia no Brasil numa tese de doutorado, né? Que a gente tem espaço infinito, né? Você escreve Sim. não, quantas páginas você quiser. Ainda mais no Uhum. artigo, que o espaço era menor. Só que eu não sabia disso na época. Então eu Sim. ficava sendo um catador de tema, sabe? E eu tinha um bloco de notas com diversos temas que eu tinha anotado ao longo da minha trajetória para um dia eu escrever. Mas é difícil de escrever artigo sobre aquilo. Sabe? Até sociologia do xadrez, cara. Eu tinha um bloco de notas. Sociologia do xadrez. Eu Interessante. hoje eu não sei muito bem porque que eu escrevi sociologia do xadrez, mas provavelmente eu tive alguma aula que o professor fez alguma analogia com o xadrez, foi alguma coisa assim que até Mas, sociologia do xadrez tem na minha lista, sabe? mas você não escreveu Muito... sobre ele. Não, não escrevi, não escrevi. Por quê? Porque eu estava focando no tema. E Uhum. tema, meu amigo, não rende artigo. Ou Tema o não artigo rende artigo. não, porque o tema ele tende a ser superficial.
para artigo, tá? Você tem que tomar um conjunto de decisões após o tema para que isso renda um artigo. Tá claro? Senão, não chega, não vai. Ele não justifica num tamanho finito eu trabalhar uma temática que aquela finitude de 5.500 palavras não comporta, tá claro? E aí eu comecei a sacar isso. Então, eu comecei a ter uma lista de temas grande, mas uma lista de artigos que correspondiam àqueles temas não era igual, sabe? E isso, talvez outras pessoas também tenham passado por isso.